Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa edição especial do podcast Constru Summit. O Constru Summit é o maior evento de gestão e tecnologia que integra toda a cadeia da construção civil. O nosso foco é unir cada vez mais tecnologia e informação. Esse arranjo é considerado imprescindível para o mercado lidar com um cenário desafiador, mas otimista da construção. O nosso propósito nesse podcast, temporada especial Constru Summit, é trazer informações informações e transformação, já que o futuro do setor está na mão das empresas de tecnologia que constroem. Eu me chamo Gabriela Torres, eu sou Head de Inteligência de Mercado do Cienge e hoje eu estou aqui com o Alfred Herold, diretor de expansão do CV. Show de bola. Tudo bom, amigos? Prazer estar aqui com vocês. E com o Felipe Reis, Head de Inovação da MRV Construtora. Prazer. Que veio direto da plenária do Constru Summit para conversar conosco aqui no estúdio. Que honra. O nosso objetivo hoje é mostrar como a inovação é essencial na transformação do setor da construção civil no Brasil e trazer exemplo não só do que já vem sendo feito, mas também do que ainda está por vir. Se por um lado a transformação leva tempo, pois para passar de um estado para outro é necessário tempo, né, e muito esforço, hoje também a gente tem muitas ações que levam à implementação dessa faísca para a estratégia das empresas. Então, obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente hoje e topar esse papo inovador e transformador conosco. Eu que agradeço o convite. Felipe, a gente queria já partir para as perguntas, queria começar esse bate-papo, né? Então, hoje o CEO da MRV, o Eduardo Fischer, falou recentemente sobre um assunto que eu achei muito interessante, que é a mudança vai acontecer, principalmente porque ela precisa acontecer. Muito legal essa frase, né? De realmente a mudança é gerada pela necessidade. E cabe ao setor da construção civil trilhar o caminho para ser parte e não espectador dela. Ou seja, Felipe, é fato que a transformação já está acontecendo? Como que tu vê isso hoje no mercado? Assim, a mudança ela demorou um pouco para acontecer, né? Então, ou ela acontece de dentro para fora de forma espontânea, ou de fora para dentro através de algum evento aí que te force a tomar alguma atitude. Então, eu acredito que essa mudança de dentro para fora, a MRV já vem construindo há algum tempo, tá? Uma empresa tão grande, com quase 30 mil funcionários, né, 1,5 milhão de clientes. Hoje, se a gente olhar para o mercado, um brasileiro em cada 150 mora num MRV. Muita então, coisa. assim, como que a gente se prepara para essas mudanças rápidas, né, e eficientes que esse mercado ele exige? Então, esses últimos eventos aí que aconteceram e que afetaram todos os mercados, eles botaram um pouco mais de fogo para que a gente conseguisse aumentar a velocidade. E eu acredito que a gente conseguiu atender com bastante sucesso, né? A MRV é uma empresa que ela está sempre preparada para a mudança, né? Então, sem dúvida, isso contribuiu para a gente conseguir dar a resposta que a gente precisava à altura daquilo que o mercado estava pedindo. Uhum. E até para complementar, acho que é interessante pensar nisso, porque, né, a MRV é uma empresa enorme, maior do Brasil, mas como as pequenas também precisam dessa mentalidade dentro da realidade delas, né? Porque senão é sufocado muito do que o presidente da CEBIC trouxe hoje na fala na plenária, né? É uma realidade que é raro porque realmente é para todo mundo. Normalmente tem diferentes realidades, diferentes portos, mas essa de a gente tem que se adaptar, a gente tem que acompanhar o mercado real para gigante, para a MRV, que é a grande referência no Brasil, e para a pequena construtora ali familiar, para quem está começando, né? A gente tem o mercado hoje, principalmente quando tu olha para a inovação, o nosso maior desafio é foco. Uhum. A gente tem várias oportunidades de vários tipos de tecnologia, de produto, de sistema, né, várias iniciativas que a gente consegue adotar para implementar hoje em qualquer uma das nossas linhas de produto, em qualquer uma das marcas, no Brasil ou nos Estados Unidos. Agora, se a gente não olhar para o cliente para tomar essa decisão, o que esse cara quer? Qual o problema que a gente está resolvendo dele através dessas mudanças que a gente está propondo? A gente não vai ter sucesso. Uhum. E essas questões são questões simples e básicas. Uhum. Né? O que ele valoriza hoje quando ele vai buscar a gente? Ele olha a credibilidade da empresa, ele olha o acesso, preço, condição de pagamento e ele olha o prazo. Então, assim, por mais que a gente coloque algum tipo de diferencial, seja uma construtora pequena ou seja uma construtora grande,
aquilo que o cliente valoriza, ele tem se mantido ao longo do tempo. Pauta a decisão, né? Exatamente. Pode ter algum diferencial para algum tipo de público ou alguma faixa de renda, ok, né? O cara ele vai levar aquilo em consideração, mas quando a gente olha para a massa onde está esse déficit habitacional, as necessidades elas são muito mais básicas, elas são muito mais simples, né? A gente que tende a complicar um pouco mais e ir para o lado mais hype aí da habitação. Será que foi com base nessa ideia que vocês chegaram aí? Eu assisti sua palestra lá e parabéns pelo conteúdo que você nos passou. E será que foi nesse momento que vocês idealizaram, né, aquele conceito das 5 dimensões da inovação? As 5 dimensões nada mais é do que um driver, né, que ele aterriza a gente. Legal. Entendeu? Ou seja, quando começam a aparecer, né, essas outras oportunidades, a gente, peraí, gente, vamos sentar aqui, vamos olhar para o plano que a gente combinou, o que a gente escreveu aqui no papel que a gente quer aqui para os próximos 2, 3, 5 anos. Né? Que a gente planejar mais do que 5 anos hoje, a gente pode considerar que já é muito, 5, né? Muito complicado. Então a gente escreveu essas 5 dimensões para a gente conseguir ter uma orientação hoje que direcione esses investimentos e essas priorizações, né? Sempre colocando as pessoas no centro, seja ela um cliente ou seja ela um funcionário MRV, que é o cara que leva o valor para esse cliente. Então eu tenho que pensar nesse cara primeiro, né? Como que eu vou vender um produto sem acreditar nele? Então esse cara é a pedra fundamental hoje para qualquer iniciativa que a gente vá tomar lá dentro, seja um projeto de base tecnológica ou não. Muito show. Muito show. Bem interessante. E bem nesse caminho do que a gente está conversando, acho que tem bastante a ver essa próxima pergunta que eu queria fazer, que é que muitas pessoas acreditam que a inovação só tem a ver com inversões hipertecnológicas, né? Que você falou assim, tem um monte de ferramenta, mas às vezes as pequenas mudanças, inclusive em processos, inclusive na mentalidade, já são grandes transformações, né? Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso na MRV. A gente sabe que dá um monte de função tecnológica, mas, cara, o que a gente faz de pequeno, né? E pensando no nosso público que tem diversas realidades, o que a gente faz de pequeno que realmente é inovador e transformador? A gente, hoje, como eu comentei, tem mais de 200 projetos de inovação dentro da empresa. Esses projetos de inovação, a gente classifica ele dentro dos 3 horizontes do professor Clayton Christensen, horizonte 1, 2 e 3. Então, a gente tem iniciativas mais simples, transformacionais, e a gente tem iniciativas mais complexas, disruptivas, ali em H3, onde leva um pouco mais de tempo, leva um pouco mais de investimento, mas essas transformações pequenas, esses outros projetos, que vão desde um projeto que a gente pode classificar ali como talvez uma melhoria contínua, ou um projeto simples de transformação, ele acaba pagando essa conta desse horizonte 3. Um exemplo claro desses pequenos projetos ou pequenas mudanças que não envolve a adoção de uma super tecnologia ou requer um super investimento, foi o que eu trouxe sobre o programa de ideias. Né? As 3 ideias principais, elas estão associadas a comportamento hoje. Então, como que o cara pensa no processo daquilo que ele executa. Né? Com um investimento baixíssimo, a gente está tendo aí um resultado fenomenal para a companhia, 15 milhões de reais, a gente simplesmente abrindo um canal, criando um processo e dando ferramenta para o cara conseguir desenvolver a ideia dele. Então, esse foi o investimento tecnológico. Né? Como que eu dou conhecimento, como que eu dou ferramenta para esse cara que, sei lá, hoje ele está lá preenchendo uma planilha de Excel, ou ele está na obra fazendo alguma atividade um pouco mais braçal, que não está acostumado com a dinâmica de aprovação de projeto, de business case, de análise financeira, de Canvas. Completamente distante dessa realidade. Distante, não faz nem sentido hoje para ele naquilo que ele faz. Só que ele está entendendo que ele, cada vez mais, ele passa a ser um resolvedor de problema. Né? Então, quando a gente olha para problema, a gente olha para a oportunidade. Né? E é o que mais a gente tem hoje dentro da construção civil são essas pequenas oportunidades. E acho bem interessante, até da primeira pergunta, assim, de CEO, né, e tu, como, né, que é C-level, assim,
essa ideia de que a inovação é pequena, que a inovação é cultural, ela cascateia, né? E não adianta a gente chegar e botar uma super ferramenta. Vou lá, a construtora não tem nenhum processo direito, vou lá botar o CV, vou lá botar a Cienge. Não vai ter resultados. Só o fato de implantar não resolve Tem nada, muito a ver né? com cultura também. E o aí, fato de ser o CEO e um C-level trazendo esse conceito para os demais da empresa é o que faz a mudança, né? Incentiva muito a mudança. É muito interessante o Vitor fala, porque realmente não é aquela coisa de baixo para cima, nem é forçada. É assim como que a gente cria um ambiente sustentável de inovação, né? A MRV, antes de ser uma empresa inovadora, ela é uma empresa empreendedora. Então, a inovação acaba sendo consequência desse espírito empreendedor. Sim. A gente abriu capital em 2007, fazia 4 mil unidades por ano. De repente, em 4 anos, tu passa a construir 30 mil unidades. Então, como que tu faz isso presente no Brasil inteiro hoje? Como eu falei, são 160 cidades. Sim. Entendeu? Então, se a ponta não tiver autonomia para executar aquilo que ela acredita que seja necessário para entregar a obra no custo, no prazo, a gente está ferrado, a gente não consegue. Isso ela acaba tendo um efeito colateral também, essas dores desse crescimento, que a gente vem ajustando ao longo do tempo, entendeu? Cada regional acaba desenvolvendo um padrão próprio, criando alguns hábitos, ruins ou não, foram o que levaram a gente até o crescimento que a gente tem. E agora a gente começa a entrar numa fase nova, né, desse processo de transformação digital, de adoção da filosofia de Lean, para colocar todo mundo no mesmo padrão e aí sim conseguir ganhar um valor de escala bastante alto. Legal. Felipe, me diz uma coisa, o que você diria sobre cidades inteligentes e como o desenvolvimento tecnológico pode desencadear uma qualidade, né, de vida social maior? Acho que a pandemia ela trouxe um significado diferente para o conceito de habitação. As pessoas começaram a se enxergar mais nesse conceito de conexão de cidades inteligentes. Quando a gente olha para referências fora do Brasil, né, a gente associa muito cidades inteligentes a IoT ou tecnologia, né? E voltando ao que a gente falou antes, né, isso são ferramentas hoje, né? Não são elas que habilitam a inteligência que tem por trás de uma cidade. Isso é feito por pessoas, né? Se a gente vai para algumas cidades na Europa, por exemplo, a Dinamarca ou Copenhague, que tem um índice, vamos dizer assim, de esse conceito de Smart City muito mais bem desenvolvido, ele conecta necessidades básicas daquelas pessoas que moram ali, que é saúde, emprego e ensino. Então, antes da gente olhar para casas super conectadas, carros, ponto de abastecimento elétrico de um carro que custa o dobro do apartamento que eu moro, cara, como que a gente resolve problemas fundamentais ali dentro de uma sociedade, né? Que a gente olhar para a nossa realidade como o Brasil é muito diferente de uma realidade de uma sociedade europeia. Então, obviamente que o conceito de IoT, de conexão, ele é importante para a gente conseguir dar acesso para todo mundo, mantendo, vamos dizer aí, uma certa cautela em relação à individualidade de cada um, né? A população ela vem envelhecendo cada vez mais, então o perfil desse cliente ele vem mudando para todo mundo, para todos os setores, e isso é uma situação global, né? O conceito de senior living, super importante, como que a gente encaixa isso no conceito de cidade inteligente, como que a gente integra isso com serviço privado, serviço público. A gente tem um desafio muito grande, mas eu acho que esse desafio é simplificar essa jornada e começando por questões fundamentais que, de fato, vão trazer uma qualidade de vida maior para essas pessoas. E eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, já foi um pouco respondida, mas eu acho que é legal a gente conversar um pouco mais sobre, que é o que realmente muda o mundo, né? A gente falou, você pergunta aspiracional, assim,
E justamente se é tecnologia ou as pessoas através da tecnologia, se a inovação adianta algo sem pessoas. E acho que a gente meio que respondeu que não, né? A pergunta anterior. Mas ficou bem contextualizado. Mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse ponto justamente de assim, acho que o exemplo que você falou de senior living, né? Cara, isso é para todas as classes sociais. Como que uma construtora, uma incorporadora hoje se prepara para essas mudanças que estão tão longe, né? Porque, que nem tu falou, não dá para fazer planos para mais que 5 anos, mas ao mesmo tempo essa realidade vem. Sim. Como que a gente equilibra isso, né? Porque, até dando um contexto à minha pergunta, assim, eu sinto, às vezes, nessa questão da inovação, as construtoras e incorporadoras muito impacientes. O plano é para a próxima obra, não é de longo prazo, não é, assim, para os nossos próximos 5 empreendimentos, para a próxima obra. E daí a gente vê na próxima obra. Então, como que eu faço para ter uma visão de mais longo prazo mesmo, de inovação, de planejamento, né? Eu acho que esse está num outro exemplo que a gente discutiu aí de uma outra mudança forçada, né, vindo de um ambiente externo, para a gente começar a olhar para uma mudança que está acontecendo dentro de um perfil de cliente que afeta do mais baixo padrão até um altíssimo produto hoje, né? A construtora, de novo, falando de mercado, ela sempre esteve muito preocupada em desligar o cliente. Né? O meu relacionamento contigo, ele termina no momento que eu te entrego as chaves e tu só vai me procurar se tu tiver algum problema com o meu produto. Então, Sim. eu espero que nunca mais tu entre em contato comigo, a não ser se for para comprar um outro produto meu. Então, e aí tem que começar de novo. Espera isso, né? E, na verdade, como é que você espera que esse cliente retorne, né, para o topo do funil se você não trabalha uma adoção, retenção e Tu etc. começa de novo essa relação, né? Esse cara vai ficar lá 30, 40 anos, né, no meu produto. Entendeu? Então, o meu relacionamento com ele começa quando eu desligo ele. Isso é extremamente contraditório. Então, o que eu acredito e que é um movimento que a gente vem fazendo, e é um pouco do conviver que eu mostrei na palestra, é a gente continuar com esse cliente ao longo da vida dele, dentro da jornada dele, como morador. Né? Então, eu tenho algumas necessidades que eu consigo atender em diferentes fases, vamos dizer assim, da convivência dele como condomínio ou como morador individual daquela unidade, mas da forma como a gente está estruturando isso hoje, não só digital, mas aí em termos de experiência, assim, planejar outros sistemas ou outros serviços que eu consigo agregar lá para atender esse público que está ficando cada vez mais velho. Eu consigo hoje fazer, com a mudança que a gente teve, um aditivo da legislação para a telemedicina, eu consigo colocar uma sala de atendimento para fazer uma primeira triagem dentro do empreendimento. A gente tem empreendimentos que moram 27 mil pessoas, né? Quase que uma cidade pequena. Maior que muita cidade. Maior que muita cidade. Então, a gente começa a ter um pouco mais de preocupação em relação a essas questões, entendendo o nosso papel hoje, a nossa responsabilidade. E eu acho bem interessante o que você falou, porque um dos grandes temas do Construção Summit esse ano está sendo integração, né? E a gente fala muito de integração entre ferramentas, mas além disso, né? Como que quando sai da minha caixinha, vamos dizer assim, entreguei a obra e continuo integrado, continuo proporcionando essa experiência, né? Tanto antes quanto depois, ver a cadeia de fato de ponta a ponta, não ver ela cilada, não ver, cara, eu tenho pré-obra, isso é um problema do Alfred. Aí a obra é um problema do Felipe e o pós-obra é um problema da Gabriela. Se o fluxo é esse, né? Se a gente tem como integrar tudo, eu acho que combina muito com isso que tu falou, né? É um desafio grande, não só do nosso segmento, mas de todos, né? Hoje, quando a gente pensa nessa jornada do cliente, né, e começa a trazer hoje tecnologia para essa conversa, seja para resolver ou para me ajudar a resolver, principalmente com o 5G, considerando o 5G também dentro desse contexto, a gente tem um desafio grande de preservação de dados nessa troca de informações. E qualidade desses dados também, qualidade desses dados, como que essas informações elas se conectam. Então, assim, eu acho que um problema que a gente vai ter não vai ser não serão a quantidade de dispositivos, a quantidade de tecnologia, a quão boa é a intenção que a gente tem para resolver determinados problemas, mas sim exatamente esse ponto que tu trouxe, que é como que essas coisas elas começam a conversar. E eu acredito que um evento como esse, que a gente reúne, né, o setor todo, a gente viu pessoas ali fantásticas trazendo dados, trazendo ideias, projetos.
Então, é uma questão de unir. Eu acredito que esse seja o caminho, né? Diferentes setores, diferentes segmentos, pessoas, tecnologias, especialidades, para começar a construir esse futuro de forma conjunta, né? Óbvio que todo mundo tem seu interesse, são empresas de capital aberto que precisam gerar lucro, mas sem querer marginalizar lucro também. Como que a gente começa a desenvolver todo essa parte mais de acessório, vamos dizer assim, que lá na frente não seja um problema, um processo de integração. Isso, assim, tem sido um desafio constante. Tá? Quando a gente olha para o BIM, desculpa interromper, quando a gente olha para o BIM, por exemplo, é um outro desafio. Entendeu? Como que eu vou trazer alguém hoje que tem uma relevância grande dentro do meu contexto de fornecedor de cadeia, se aquele cara não está preparado para o BIM? Entendeu? Qual que é o impacto que isso gera para mim? Então, é uma questão que a gente tem que caminhar de mão dada. Né? Se alguém largar ali, isso acaba atrasando essa nossa agenda. Não, perfeito. Não, eu só ia comentar que mesmo, como você falou, não marginalizando a lucratividade, etc., mas até pegando por esse conceito, por essa ideia do lucro, eu estava analisando alguns dos dados que o nosso marketing geralmente puxa também, através dos estudos que a Gabi também faz no mercado, e a gente sabe que é 5 vezes mais caro você captar um novo cliente do que você pensar em algo dentro de casa para a carteira que você já tem. Né? Então, até no conceito de lucro, eu acredito que também é levado em conta, né? Com certeza. A gente, hoje pensando no LTV, né, que é o prazo que esse cara ele gasta dinheiro conosco ali. Né? Então, a gente percebeu que estava ficando uma oportunidade muito grande na mesa. Né? Eu falei, são 256 bilhões de reais de fundo de reserva por ano. E isso a gente está falando somente de 516 mil condomínios que têm registro na Receita Federal. Fora os condomínios informais, que é pelo menos o dobro. Então, se a gente pensar aí, é mais de 1 trilhão de reais de receita que esses condomínios eles geram, tá? Olhando simplesmente pela questão financeira. Agora, como que eu, construtora, consigo me organizar para melhorar o meu LTV com ele, para melhorar a experiência dele como morador e não largar ele para um mercado hoje que a gente pode dizer que está um pouco desorganizado. Né? A gente olha para gestão condominial, né? O síndico, pegar um condomínio nosso de entrada, cara, o cara ele nunca teve uma experiência administrativa, ele nunca teve uma noção básica de finanças. Setor muito informal, de forma geral, né? E aquele cara foi promovido a síndico, administrando um fundo de reserva ali gigantesco. Então, eu tenho oportunidade de dar um suporte para esse cara, eu consigo colocar o meu manual lá dentro, trazer algumas recomendações para ele que vão garantir a saúde estrutural do condomínio, eu consigo trazer e fazer uma análise comportamental dos clientes que estão lá dentro, porque eu tenho um aplicativo rodando para propor alguns serviços para ele. Né? Alugo, Marketplace, Alugo é um exemplo, né, que fez a gente mudar. Eu tenho, para cada criança, eu tenho 9 pets hoje. Eu vi isso, cara. Que coisa, né? Assim, diferente, porque a gente não imagina uma situação como essa. Então, assim, por que eu investi num espaço kids, sendo que o meu cliente quer um espaço para o cachorro dele fazer xixi? Entendeu? Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem hoje de continuidade é um universo gigantesco que as empresas estão começando a enxergar e dar valor agora. E até voltando para a pauta inovação lá do início, assim, isso é um ótimo exemplo de uma inovação, entre muitas aspas, simples, porque não é nada simples monetizar, mas você não está inventando uma ferramenta nova, você está vendo uma oportunidade que já existe ali, falando, nossa, eu vou aproveitar isso, né? E é muito, claro que a escala é muito diferente, mas é muito isso que a gente acha que as empresas devem buscar, né? Essas oportunidades que já existem e aproveitá-las, em vez de tentar ficar reinventando a roda, buscando coisas novas. Né? Na Lugo, a gente tem uma casinha do gás lá na Lugo, tá? Que alguns projetos da Lugo, eles não nasceram como Lugo. Eles acabaram virando Lugo depois, por uma estratégia comercial. Então, tu tem que fazer uma espera para um botijão de gás industrial. Só que naquela região lá passa um gás encanado. E aí tu fica com aquela casinha lá, né, criando aranha. O que a gente fez? Fechou aquela casinha, né, decorou ela direitinho, botou uma chave eletrônica, criou um QR Code.
o cliente pode alugar um espaço dentro daquela casinha lá para guardar as coisas dele enquanto ele estiver morando dentro da Lugo. Hoje tem fila de espera, entendeu? Então a gente viu a necessidade, viu que tinha uma oportunidade. A tecnologia foi um QR Code? Sim. Foi compra ali, entendeu? Então a demanda ela já existia. Então hoje a gente tem fila de espera para dentro desse negócio. A gente começou no empreendimento, hoje é padrão em todos. Muito legal. Perfeito. Bom, meus amigos, chegamos ao fim desse episódio aqui do podcast. Esse podcast que é uma edição especial aqui do evento do Constru Summit. Felipe Reis, eu te agradeço demais por toda a colaboração que você teve em todo o evento, não somente lá na plenária, mas aqui conosco no podcast. Tá? Eu que agradeço. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Muito rica a troca. Obrigado, gente. E você, ouvinte, fique ligado nos nossos canais, nas nossas redes sociais, @ciengeonline e @construtor de vendas. No LinkedIn e no YouTube, a gente vai divulgar os temas dos próximos episódios dessa edição especial Constru Summit. Seja você o vetor dessa transformação e vamos juntos construir o Brasil. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Show!